William Douglas, nesses 2 últimos dias, o Brasil avançou lá para o topo do quadro de medalhas e a situação pode melhorar, né? Não só pode, como vai, viu, Garritano? No número de medalhas, é possível que o Brasil chegue naquela casa de 150 medalhas. Tem até essa esperança de superar os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro aqui em 2007, sendo a edição em que o Brasil mais conquistou medalhas. Para isso, a natação, que é o nosso carro-chefe, tem um papel fundamental. A gente tem provas hoje, eu destaco o revezamento 4 por 100 misto, que o Brasil vai nadar, nada como favorito. As 2 provas que a gente viu ontem, tanto o masculino quanto o feminino, o masculino ficou com o ouro com sobras e o feminino fez uma prova brilhante, pressionou a delegação dos Estados Unidos do início ao fim, mostrando uma evolução muito grande, mostrando que tem sim condições de brigar por algo, pelo menos aqui nas Américas. Vale ainda a gente destacar as medalhas do Leonardo de Deus. O Léo de Deus quase não esteve nessa edição dos Jogos Pan-Americanos, por conta que ele estava, durante a seletiva, o Léo não estava bem, ele nadou mal a seletiva, por isso ficou fora. Aí, por conta do caso de doping do Gabriel, foi eliminado da delegação, o Léo de Deus foi chamado e fez história, conseguiu ontem a medalha, hoje ainda nada, mais uma final. João Gomes Júnior, ele esteve aqui no estádio no começo do ano, ou no finzinho do ano passado até, falava da importância, da vontade de nadar essa edição dos Jogos Pan-Americanos e volta de lá com uma medalha de ouro, depois de ter medalhado também no Campeonato Mundial, ou seja, é a natação brasileira como carro-chefe, cumprindo muito bem o seu papel. E William, da natação, passando para o atletismo, Paulo André ganhou uma medalha de prata com gostinho de ouro, né? Pois é, o Paulo, e foi muito curioso, muito legal ver o depoimento dele. Ele falou, eu estou feliz com a medalha, mas não estou completamente satisfeito. Por quê? O Paulo terminou a prova com um tempo de 10:16. Ele já correu nesse ano abaixo de 10.10, 10.9, 10.02, marcas que poderiam ter dado a ele a medalha de ouro. A medalha de ouro hoje saiu com 10.09. Ou seja, ele sabe que tem o potencial para ser um pouquinho mais veloz ainda, para chegar perto daquela barreira dos 10 segundos, que é uma barreira importante que o atletismo brasileiro ainda não tem. Mas a nossa última medalha em Jogos Pan-Americanos nos 100 metros rasos, com os homens, tinha sido com o Claudinei Quirino. Ou seja, é importante voltar a figurar e ele sabe que tem o Mundial de Doha nesse ano, que é uma competição importante, uma competição onde ele pode aparecer. Para chegar na medalha no Mundial ainda é muito difícil, mas é possível sim fazer uma boa semifinal e quem sabe até conseguir uma classificação para a final. A medalha da Vitória Rosa também no atletismo, é interessante ver o sorriso dela, a satisfação da atleta quando sai com um bronze, sabendo que fez o seu melhor, sabendo que tem um potencial para explorar. E o Darlan Romani, no arremesso de peso, quando ele fez o último arremesso hoje, ele já sabia que tinha a medalha de ouro. E estava tão tranquilo que foi lá e quebrou o recorde pan-americano. É um grande nome do atletismo brasileiro que vale a pena acompanhar. O Darlan está entre os melhores do mundo, tem uma regularidade muito grande e conseguiu mostrar que não sentiu o peso do favoritismo na prova disputada hoje. Ainda hoje no atletismo a gente teve o Bolt no salto em distância, mas a grande prova dele é o salto triplo, então vamos ficar de olho nos próximos dias no atletismo brasileiro. Pois é, William, você falou desses resultados positivos. Agora, para o esporte brasileiro, a importância do Brasil, pelo menos até o momento, estar à frente de Canadá, perdendo só para os Estados Unidos, que, claro, são super favoritos aí há muito tempo na primeira colocação, mas a importância da gente estar na frente desses países que são potências no esporte. Na verdade, a gente vai brigar com alguns desses países, é preciso ter um pouco de cautela também, por conta que em algumas modalidades eles não enviam as suas delegações principais. Então, se a gente pegar, por exemplo, a própria natação, alguns nomes do atletismo, mas o principal quando a gente vê uma competição como os Jogos Pan-Americanos é que os brasileiros consigam chegar e fazerem boas marcas, conseguirem resultados que demonstrem evolução. No hipismo, onde todo mundo veio completo, por exemplo, o Brasil, além das medalhas, tanto no CCE, no adestramento, nos saltos, tem condições agora nos saltos ainda de conseguir medalhas individuais contra equipes principais, ou seja, são medalhas muito importantes. O tênis de mesa, outra modalidade onde o Brasil vem brilhando. A Bruna Takahashi conseguiu 3 medalhas numa só edição de Jogos Pan-Americanos e vai para a 4ª medalha, porque o Brasil deve conseguir medalhas em equipes, é um resultado muito importante. É um atleta de 21 anos. O Hugo Calderano joga a final daqui a pouco. É favorito e tem sabido jogar com esse peso do favoritismo. Amanhã também começam as disputas do judô. E o judô é um desses esportes nas Américas onde o Brasil já tem um status tão grande que consegue levar uma geração
nova, alguns atletas que às vezes não são os primeiros do ranking do país, que vão ganhar experiência e mesmo assim vão trazer medalhas, ou seja, é saber usar os Jogos Pan-Americanos. Tem ainda outras modalidades como a vela, onde a gente vai ver uma chuva de medalhas nos próximos dias. É provável que amanhã a gente comece a ter algumas definições, mas principalmente na sexta-feira e no sábado, quando encerram as provas, a gente vai ver uma chuva de medalhas na vela. Algumas antecipadas a gente já vai ficar sabendo. A partir de amanhã a gente já espera que o Brasil suba ainda mais nesse quadro de medalha com essas modalidades onde o país tem tradição.